Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado, estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Os conservadores que são patrocinados por dinheiro público, eles se levantaram contra mim. Ontem ou anteontem, Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda. O Ricardo, ele falou também que eu não precisa da minha ajuda e que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele. Inclusive eu não subi nem no meu, porque eu não tinha palanque. Eu subi numa caminhonete, um celular, um sonho e 1.719.024 votos. O Malafaia me chama de demônio, de tudo aí. E aqui está a minha resposta em relação ao segundo turno. Não vou apoiar Ricardo Nunes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. A razão dos elogios de Marçal a Boulos que ele fez nessa entrevista que você acaba de ver um trecho, tem nome e sobrenome. Alexandre de Moraes acaba de fazer aquilo que o ex-coach mais temia que fizesse. Durante a campanha, Marçal foi cobrado por extremistas de direita sobre por que não atacava Alexandre de Moraes. Ex-coach teve força para dizer que não queria comprar mais essa briga, pois tinha muitas. A razão de Marçal não querer encrenca com Moraes, com o STF, com a Polícia Federal e com a PGR, porém, é bem outra. A Polícia Federal já o está investigando a mando de Alexandre de Moraes e não é apenas por ter usado o X. O Marçal é muito mais perigoso que Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes. Além de ser mais rico e mais inteligente, tem uma relação muito mais próxima com o crime organizado que Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Marçal pediu retratação de Bolsonaro e Tarcísio e rejeita apoiar Nunes e diz que Boulos deve ganhar. Ele disse tudo isso nessa entrevista que você acaba de assistir. O Marçal, que ficou fora do segundo turno das eleições municipais com 28% dos votos, diz que não vai apoiar o Ricardo Nunes e diz que só apoiaria o Nunes se todos eles, Nunes, Bolsonaro, Tarcísio, se humilhassem para ele, o que evidentemente não vai acontecer, porque isso enlouqueceria os que ficaram ao lado desse sujeito. Mas a verdade é que todos viram a força que Marçal tem entre aqueles que votaram nele. Diante de todas as provas que ele tinha falsificado um laudo contra Boulos, diante das provas de que ele foi condenado por participar de uma quadrilha que assaltava bancos, por dar golpe em velhinhas na internet, essa turma ficou ao lado dele. Você acha que essa gente não vai ficar ao lado dele quando ele diz que não é para quem votou nele apoiar o Ricardo Nunes? Ou seja, e ele fez essa graça com o Guilherme Boulos porque ele quer minimizar o ataque, o prejuízo que ele causou a Boulos no primeiro turno. E, na verdade, isso ele faz mirando no julgamento que ele vai ter na Justiça Eleitoral, tentando dizer que reparou o dano, e se o Boulos ganhar a eleição, a situação eleitoral do Pablo Marçal fica muito melhor. Não é? Se o Boulos virar prefeito de São Paulo, ele vai dizer, porque o critério da Justiça Eleitoral para condenar alguém por um crime eleitoral é que a pessoa que é condenada, que é julgada, tenha causado um prejuízo irreparável ao outro candidato. Então, para o Marçal, interessa muito que o Boulos ganhe para ele tentar não ficar inelegível em 2026, em 2028, em 2030 e em 2032, porque ele já recebeu vários convites de partidos políticos, mesmo inelegível, porque, na verdade,
ele continua, mesmo que ele não pudesse candidatar, ele fazendo parte de qualquer agremiação, ele vai conseguir ajudar candidatos dessa agremiação. Então ele quer manter a força política dele. Ele então faz todas essas exigências e ele evita criticar Moraes, nessa entrevista que você viu um trecho lá no Roda Viva, porque ele sabe, ele disse que é difícil derrotar Lula em 2026, isso o mês passado, né, no começo, em meados da campanha, mês passado, porque, na verdade, ele tem muito medo do STF, da Polícia Federal, da PGR, do Alexandre de Moraes, sobretudo, que é o grande inquiridor geral da República. E isso acontece porque ele exige a retratação de Nunes e diz que já foi procurado por vários partidos, e ele sabe que se ele continuar elegível, ele tem uma longa carreira política. Porém, como dizem, no meio do caminho havia um Alexandre de Moraes. A Polícia Federal identificou que Pablo Marçal descumpriu decisão de bloqueio da plataforma, usou o X, que se voltar ao Brasil vai ser, na verdade já está voltando ao Brasil, vai ser um problema, né? Eu acho que foi um grande erro liberar o X antes das eleições, mas isso é assunto para outra reportagem. O fato é que o Alexandre de Moraes intimou o Marçal a prestar depoimento por causa do X, mas o ministro relata que recebeu o ofício da Polícia Federal informando que foi identificada essa atividade nele do X. Diante disso, o ministro determinou a intimação do Marçal para prestar esclarecimentos. Mas a decisão dele sobre o Marçal é muito mais forte do que parece. Ele não fala só do mero uso do X. Ele diz que a conduta de Pablo Henrique Costa Marçal caracteriza abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave afronta à legitimidade e à normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade. Você veja, aqui você tem a decisão do Alexandre de Moraes, em que ele fala, vamos localizar aqui, inelegibilidade, e está logo no começo aqui. Ele diz assim: a conduta de Pablo Henrique Costa Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e à normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro, do diploma e inelegibilidade. Diante do exposto, determino a intimação de Pablo Henrique Costa Marçal para prestar os esclarecimentos, ministro Alexandre de Moraes. O fato é que a defesa de Marçal nega o prejuízo a bolos e liga laudo falso à livre manifestação do pensamento. Isso é uma bobagem, uma loucura, não é? Publicar um documento falso contra o adversário, tendo interesse em desmoralizar o adversário, realmente é um crime inegável. Mas o fato é que o Marçal, ele tem medo de Alexandre de Moraes por muitas outras razões. O candidato antissistema prefere agradar o eleitorado bolsonarista com ataques contra a classe política tradicional, em vez de escolher a elite do judiciário como alvo, como fez Bolsonaro. A suspensão do X por ordem do Moraes colocou lenha na fogueira dos ânimos e fizeram uma manifestação tal. E o Marçal ficou de fora. Ele se opôs à ideia de buscar o impeachment de Moraes, e Marçal cancelou uma entrevista que daria ao influenciador Paulo Figueiredo, depois que esse se recusou a atender a exigência do STF. A cautela de Marçal repetiu-se várias vezes depois da suspensão do X, o que explica o medo que o Marçal
tem de Alexandre de Moraes, a primeira é o fato de que Marçal já sentiu na pele a ponta da caneta do ministro. Moraes foi relator da decisão do TSE que endossou a derrubada da candidatura dele à presidência pelo PROS em 2022. Agora, 2 anos depois, a manutenção do nome do influenciador na urna também está em risco, desta vez por causa de disputa interna no partido dele. Mas não é só por isso. O Moraes apontou, veja só, Moraes está muito mais esperto do que as pessoas pensam e chega a ser inacreditável, minha amiga, meu amigo, o trabalho do Alexandre de Moraes. É alguém que ele vai aonde tem que ir e adota a posição de forma destemida, sem se preocupar com ameaças, inclusive ameaças pessoais, a família dele, né? O Moraes apontou o elo do PCC com o dono da clínica usada por Pablo Marçal. Nessa decisão sobre o esquema de corrupção comandado por donos da clínica Mais Consultas, Alexandre de Moraes cita elo do casal, dono da clínica, com o PCC. O Moraes citou a ligação com a clínica usada por Marçal para associar bolos ao uso de cocaína. Donos da clínica, que é um tal de Luiz Teixeira da Silva e a esposa Liliane Bernardo Rios da Silva, foram alvo de operação da Polícia Federal em 2019 por fraude e desvio de cerca de 20 milhões à saúde. E o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Marçal, divulgou um laudo acusando Boulos de cometer os crimes. Aqui você vê a mulher, né? Você vê o marido dela, que é ligado a Marçal, e o laudo falso. Tudo isso, veja bem, tudo isso mostra uma proximidade de Marçal, porque há muito mais. O presidente do partido do Marçal tem ligação com o PCC e o Moraes já sinaliza uma investigação forte contra o Marçal por conta de tudo isso. O Alexandre de Moraes diz: o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade dos recorrentes, isso sobre os alvos dele nessa clínica, acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerados indícios de que os recorrentes integrariam a estruturada organização criminosa voltada para a prática de delitos relacionados ao desvio de verbas da saúde pública municipal, utilizando de empresas de fachada, etc, etc. Ainda há indícios de que a recorrente Liliane Bernardo teria ligação com o PCC. E tudo isso ligado ao Marçal. Então o Marçal, ele está desesperadamente tentando fazer com que o Boulos ganhe essas eleições. Ele fez essa declaração dessa forma porque ele sabe que, se colocando de uma forma tão forte assim na eleição, ele vai ajudar o Boulos, porque o que acontece? Os eleitores tão fiéis dele vão ficar com muita raiva do Nunes, do Tarcísio, do Bolsonaro, já estão, inclusive, prometendo que vão votar no Boulos. E tem muita gente que não está acreditando, mas não acredita porque não leva em conta a influência que o Pablo Marçal tem sobre essa gente. E para que você tenha uma ideia, o Moraes já até falou sobre um assunto que nem é mais da alçada dele, mas diz que ele pode ficar fora das eleições até 2034, caso seja condenado. Prazo de 8 anos de inelegibilidade englobaria também a disputa de 2032. O ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, pode ficar fora das eleições no país durante 10 anos, caso seja condenado na Justiça Eleitoral. A inelegibilidade vale por 8 anos e, no caso dele, também englobaria a disputa em 2032. Marçal já é alvo de diversos processos e novos podem ser apresentados devido à divulgação do laudo falso contra o Boulos. A punição de inelegibilidade vale para casos de condenação por abuso de poder político, econômico ou por uso indevido de meios de comunicação.
A lei das inelegibilidades define que uma pessoa condenada por uma dessas práticas fica impedida de disputar eleições nos 8 anos seguintes ao pleito, então isso inclui o pleito de 2022. E o fato é que o Marçal agora está apostando nessa vitória do Boulos para minimizar a inelegibilidade. Mas pelo que se está vendo aí, o Alexandre de Moraes não tem a menor intenção de aliviar para o lado do Marçal, e a Justiça Eleitoral deve dar uma punição exemplar. Porém, as investigações não param por aí. A Polícia Federal está investigando Marçal e não está investigando apenas na questão do laudo falso, porque tem uma ligação com o PCC, e agora com essa guerra com o Tarcísio de Freitas, a polícia de São Paulo também deve entrar na persecução penal desse sujeito. Então, na verdade, com tudo isso que está acontecendo, o Nunes vai ter muita dificuldade para vencer essa eleição. Não vai ser tão fácil quanto ele pensa. Eu vou fazer uma outra matéria ainda na manhã de hoje, na próxima edição, mostrando que essa vitória, favas contadas, que os analistas estão dizendo do Nunes, está muito longe da realidade. Também tem mais uma coisa que eu preciso anunciar aqui para você, minha amiga, meu amigo, que é o seguinte: o Blog da Cidadania está publicando uma matéria focada no processo eleitoral, e vamos fazer isso em mais algum tempo aí que falta para terminarem as eleições no país, porque o foco realmente são essas eleições e a vitória contra a extrema-direita em São Paulo, contra o bolsonarismo. É muito importante. O primeiro turno não foi tão bom para a esquerda, e essa vitória em São Paulo para a esquerda pode contrabalançar a força da direita no país. Então aí eu também peço a ajuda de todos para que se trabalhe para impedir que a extrema-direita continue governando São Paulo. E hoje Ricardo Nunes é um candidato de extrema-direita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.